Prontinho. Bom, gente, agora eu vou colocar aqui a apresentação do estudo. Eu já coloquei no grupo de vocês. Todo mundo tá com ele aberto, abram ele aí no computador, quem tiver com computador, ou então vai anotando aí os pontos importantes que eu vou falando agora, tá? Tá todo mundo vendo a minha tela, gente? Sim? Cadê o resto? Sim. Sim? Tá ok, Sim. então. Bom, gente, só recapitulando que o estudo de caso pode ser feito em grupo, tá? Até umas 4 pessoas, dá para fazer tranquilo. Aí vocês me mandem, por gentileza, até dia 27, tá? Então, hoje eu vou orientar vocês o que é que a gente vai fazer. E aí, vocês vão ter o tempo para fazer hoje, amanhã, que teoricamente é aula remota também. Só que amanhã eu já aviso que a gente não vai estar ao vivo, tá? A gente não vai ter aula ao vivo. Qualquer coisa, igual era já nas outras semanas, né, de aula remota, vai ter o tempo para vocês fazerem e qualquer coisa vocês me mandem um WhatsApp, tá? Entregue, então, até a próxima quinta. Bom, pessoal, vamos começar, então, a leitura desse estudo de caso que mistura um monte de coisa, né? Vamos lá, então. Maria Aparecida, 77 anos, negra, moradora da cidade de Franca, deu entrada no setor de clínica médica após quadro de dor intensa e queimação em abdômen, azia, náuseas e vômitos. Pessoal, só eu lendo isso, vocês imaginariam qual tipo de doença que essa dona Maria tem? O que vocês acham? Falem comigo, hein, gente? Não vou falar sozinha aqui, não. E aí, galera, o que será que a Dona Maria pode ter, com base só nessa frase que eu deixei destacada? Vou até falar mais um pouquinho, ó. Ao exame estava frequência respiratória de 20, isso está normal, né? Frequência cardíaca de 103, tá normal, mas tá só um pouquinho elevado, né? PA de 135 por 89 e por perfusão periférica maior do que 3 segundos. Gente, vocês sabem o que é avaliar perfusão periférica? O que é isso? Quem sabe me falar ou teria alguma ideia? Gente, escreve no chat, gente. Senão eu vou demorar uns 50 minutos aqui para orientar. Vocês vão conversar comigo, senão vai demorar mais. Pior, hein? E aí, gente? O que seria perfusão periférica? Vocês estão aí, gente? Ó, sessão espírita. Estão aí? Fala comigo. Pessoal, falem o que vocês pensam que possa ser, por favor. O professor, é tipo igual a perfusão distal? E fala um pouquinho mais sobre isso, Darlene. O que é a perfusão distal? Ah, tá. Tipo assim, você encontra a vítima, né? Aí você, no caso, assim, você não sabe se ela tá com alguma hemorragia, ela fala que tá com dor. Aí você, tipo assim, ela fala assim, tô com dor no membro inferior esquerdo. Aí você pega, né, faz apalpamento, só que você não sabe, assim, o que ela tem. Aí eu vou lá no dedo dela, vou, né, apertar, se voltar a coloração, é porque tá bem. Se demorar a voltar é porque tá com alguma hemorragia interna.
Isso, perfeito, Darlene, é isso mesmo. A perfusão periférica, então, pessoal, é quando a gente avalia como que está a circulação desse paciente. Como que a gente avalia? A gente faz a pressão nos membros, né? Principalmente nos membros inferiores, faz lá no hálux, no dedão do pé. E aí tem um tempo para a gente avaliar o quanto que volta aquela circulação ou não. O normal, gente, é até 3 segundos voltar. Se demorar mais do que 3 segundos para voltar aquela circulação depois que se aperta, é porque a circulação, então, não tá legal, ok? Então, desse paciente, então, vejam só, tá maior que 3 segundos, então não tá boa, né? Continuando o caso, gente, foi realizada a endoscopia e constatada a presença de bactéria H. pylori, onde foi prescrito hidróxido de magnésio. Então, eu vou voltar de novo a pergunta para vocês. Ela está, gente, com dor intensa, queimação no abdômen, azia, acharam a bactéria H. pylori e foi prescrito hidróxido de magnésio. Repito, o que vocês acham que essa paciente tem de doença? E aí, ninguém chutaria nada? Tá fechado seu microfone, Darlene. Ô, professora, gastrite? Perfeito, Ana. Gastrite, gente. Lembra que foi uma das primeiras aulas que a gente teve, né, depois no segundo bimestre? Que é perfeitamente condizente com a bactéria H. pylori. Se tem H. pylori, provavelmente ela tá com gastrite. E foi prescrito hidróxido de magnésio porque é um tipo de tratamento para fazer o quê? Para equilibrar quando o estômago tá com muito ácido, né? Então, dá o hidróxido de magnésio como forma de tratamento. Então, a partir daí, a gente já tem um dado importante para escrever desse estudo de caso. Então, vocês estão vendo que ela tem gastrite. Então, o que a gente precisa escrever, pessoal? O que é gastrite e relacionar a gastrite com esses sintomas que ela tem. Como assim? Como que vocês vão começar, então, esse estudo de caso? Falando assim, de acordo com os sintomas que a paciente apresenta, possivelmente a mesma se encontra num quadro de gastrite, porque aí vocês vão definir que é tal e tal coisa, né? Porque foi constatada a bactéria H. pylori. Para gastrite, é recomendado realizar tais e tais cuidados de enfermagem. Aí vocês vão escrever quais cuidados de enfermagem nesse caso. Tudo bem, gente? Eu posso passar para frente agora? Pode? Tá. Então, vamos continuar. A história pregressa do paciente revelava que a mesma era portadora de DM, que é diabetes mellitus, utilizando insulina regular e NPH 3 vezes no dia e metformina via oral de manhã. Paciente informou que aplicava as insulinas somente na barriga. O que vocês acham disso, pessoal? Tá certo? Não? Bom, então aí a gente já tem outro dado importante. Revelou então que ela tem o diabetes. Então vocês vão explicar agora nesse momento o que é essa doença. O diabetes é aquela doença que tem produção parcial ou total de insulina, né? Como a paciente usa insulina injetável, é orientado a aplicação em quais lugares? Vocês vão escrever o nome dos lugares que então é orientada a aplicação, tá? Eu passei isso na aula, gente. E é para escrever os nomes corretos, por favor. Não vai escrever barriga, não. Porque barriga pode ser em qualquer lugar. E muito menos pneu, gordura, banha. Eu quero o nome científico bonito da enfermagem. Como é que chama o pneuzinho, né? O nome científico do pneuzinho. Vocês vão procurar todos os locais de aplicação de insulina e vão escrever, ok? Bom, então continuando agora o caso. De vez em quando, tinha episódios de tontura e tremor 1 hora após a aplicação. Aqui é insulina, tá, gente? De insulina.
que vocês acham disso? O que será que pode ser esse sintoma, gente? Tremor, meia hora depois de aplicar a insulina. Tontura e tremor. Hipotermia? Hipoglicemia, né? É verdade. Isso mesmo, Ana. Hipoglicemia, pessoal, que um dos principais sintomas é tontura, tremor, né, suor. Possivelmente, gente, ela estava, então, com esse tremor, né, por conta da aplicação dessas insulinas. Então, vocês vão precisar pensar um pouquinho agora nesse momento. Ela usa, gente, insulina regular, NPH e a metformina. Pode ter duas situações aí. Primeira, que o médico às vezes errou e prescreveu muita insulina, e aí por isso que ela tá ficando hipoglicêmica, né? Ou então por qualquer outra razão, né? Às vezes ela aplicou dose a mais, enfim. Então vocês vão precisar fazer essa relação. Falar que esse sintoma, então, trata-se de uma hipoglicemia, que é baixo nível de glicose no sangue. Aí vocês falam, possivelmente associado, né, ao quê, gente? Ao uso dessas medicações, que o médico pode ter prescrito errado, ok? Bom, aqui agora, logo para frente, também tem um dado importante. Sua dieta era exclusivamente regrada a carboidratos e refrigerantes. Tá certo isso, pessoal, no paciente diabético? Lembra da aula do laboratório. Quem está no virtual perdeu, mas no laboratório eu dei as orientações todas na sequência, que a gente primeiro precisa fornecer as orientações alimentares para o paciente com diabetes. Não é no sentido, gente, de montar um cardápio nutricional, não. Mas vocês precisam falar aqui, então, nesse momento, a importância da alimentação equilibrada, né? Com diminuição, por exemplo, de frituras, gorduras, usar proteínas. Então, tem que falar isso nesse momento, tá? Continuando, paciente sedentária. Também é um dado que não pode, né, gente? Porque o sedentarismo também piora, descompensa o diabetes, né? Então, é o momento que vocês poderiam falar isso, por exemplo. Ok? Bom, pessoal, o que mais? Agora vamos continuar aqui. Ao exame dos pés, foi constatado que apresenta duas úlceras. Uma úlcera na região metatarsal plantar, que é essa primeira foto aqui, e uma úlcera no calcâneo. Você precisou realizar os curativos com coberturas próprias de acordo com as lesões. Então, nesse momento, pessoal, vocês vão caracterizar essas feridas. Vocês podem colocar como tópico, se vocês quiserem. Primeiro, úlcera 1, né? Que tipo de tecido a gente tem aqui, pessoal? Isso eu também abordei muito no laboratório. Observem que essa borda, gente, ela parece que tá seca e tá dura. Isso daqui não é fibrina, não, tá? Possivelmente é um calo que o paciente teve, né, por usar sapato às vezes errado, e aí com isso abriu uma lesão. Como que tá o centro dessa ferida, ó, esse miolinho aqui? Que tecido que é esse que tem? Quem lembra? Tá necrosado? Esse meinho tá vermelhinho. Eu tô falando da primeira ferida, tá? Que tecido que é esse, gente, da primeira ferida? Granulação. Perfeito, Juan. Então, nessa primeira ferida, gente, ó, tá vermelhinho aqui. Possivelmente é um tecido de granulação. Essa borda, então, é uma calosidade. E observem que nessa região aqui inferior do pé, tá meio escuro, só que tá fechado, a pele tá íntegra. Isso daqui, gente, é uma úlcera por pressão não classificável, tá? Isso daqui vai abrir depois. Mas não tem como a gente caracterizar qual grau de úlcera por pressão. Outra coisa importante, gente, a gente só põe classificação de úlcera em lesão por pressão.
É diabético, a gente não classifica, não é 2, 3, 4, não, ok? A partir disso, então, vocês vão indicar, né? Falou quais tecidos tem, se é granulação, se é fibrina ou se é necrose, aí vocês vão escrever como que vocês fariam esse curativo. Também abordei sobre isso nos laboratórios. Então, lembra das coberturas que eu passei, pessoal. Lembra do AGE, lembra da colagenase com clorafinicol, né? Lembra do carvão ativado, da papaina. Cada um tem uma indicação diferente, tá? Então, prestar atenção nisso. Aqui nessa segunda ferida, gente, segunda foto, ó. Aqui é o calcanhar. Que tecido que eu tenho aqui no centro da ferida? Esse vocês sabem, hein? Ixi, Essa aí no daí tá chat. parecendo a necrose, não tá, não? Necrose. Quem que levantou a mão que eu não tô vendo? Eu. Ah, necrose, gente, isso mesmo. Aqui no Nas centro, então, desse calcânio, tá um tecido necrosado. As bordas dessa ferida, observem, pessoal, que tá um amarelo, mas é um amarelo duro. Isso também é uma calosidade. A gente precisa, antes de tudo, isso não é fibrina, tá? A gente precisa cuidar dessa parte necrosada primeiro, pode ser com uma papaina, porque lembra que a papaina é mais forte, né? E depois esse tecido da borda, ele vai amolecendo, é só depois que a gente vai conseguir tirar isso, tá? Então, até dei a dica já do que passar nessa segunda úlcera, ok? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ô, professora, o que é papaina? Papaina é um tipo de cobertura, que é um tipo de pomada utilizada para fazer curativos. Ela serve para debridar tecido necrótico, aquela necrose preta, cinza, ok? Ah, tá. Gente, Professora, quem faltou da aula do laboratório, eu dei no laboratório os tipos de cobertura. Vai precisar estudar, tá? Pode falar, professora, Cláudia. e a colagenase não seria bom aí também, não? A colagenase com clorafinicol também debrida tecidos. Eu não lembro se você estava na aula. A diferença é que na colagenase é mais para debridar um tecido que está mais molinho, né? Por exemplo, uma fibrina. Então, quando está necrosado mesmo, aquela necrose preta, é melhor a papaina, porque a papaina é mais forte. A colagenase deixa para usar quando é uma fibrina, quando é outro tipo de tecido, ok? Ok, entendi. Bom, gente, então aqui nesse momento, né, vocês entenderam o que que é para fazer, para falar quais tecidos tem na ferida 1 e como fazer o curativo, e depois quais tecidos tem na figura 2 e fazer o curativo, como fazer o curativo, tá? Continuando, gente. No sétimo dia de internação, durante o seu plantão, você observou que o paciente apresentava desvio de rima, não conseguia levantar os braços e estava com dislalia. O que que você suspeita que essa paciente tenha? Quais são os sintomas? Isso, AVE. Parabéns, Daiane Caroline. Isso mesmo. Então, possivelmente um acidente vascular encefálico. Então, nesse momento, você vai caracterizar. Possivelmente, o paciente apresenta um AVE que é definido como tal e tal coisa, né? Aí, olhem aqui o resto, gente. Rapidamente, você comunicou ao seu supervisor, onde foi realizado o cateterismo cerebral e trombólise com injeção de ATP. Como já falou que realizou trombólise, pessoal, vocês conseguem falar para mim qual dos dois tipos de AVE possivelmente essa paciente tenha? É o hemorrágico ou o isquêmico? Por que que você acha que é o hemorrágico? O Juan colocou isquêmico. Pelo trombo?
Mas pelo trombo, só relembrando, gente, quando tem obstrução de um vaso sanguíneo cerebral, isso é isquêmico, tá? O hemorrágico é quando a veia se rompe do cérebro, tá? E aqui, quando eu falo que o tratamento foi trombólise, né, que quer dizer que foi anticoagulante para dissolver o trombo, isso é AVE isquêmico. Então, é nesse momento que vocês vão explicar o motivo. Por quê, pessoal? No AVE hemorrágico, por exemplo, a gente não vai ter a opção de fazer trombólise, porque não tem o que dissolver, o vaso rompeu, então o tratamento é cirúrgico, tá? Ou um dreno para reparar, ok? Então, vocês vão falar sobre isso, né? O paciente apresenta, então, AVE, que é definido como tal e tal coisa, e possivelmente ao isquêmico por conta disso, disso e aqui, ok? No final, gente, o paciente ficou com sequela motora e não anda mais. Seguiu de alta com fisioterapia domiciliar. Aí vocês podem, então, finalizar esse caso falando dos cuidados de enfermagem para o acidente vascular encefálico. Quais cuidados a mais vocês fariam? Tudo bem, pessoal? Aqui tá falando a mesma coisa, gente, é porque eu fui abordando certinho aqui com vocês. Quem está com dúvida, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas. Vocês conseguiram entender, gente, o que é para colocar, que é para associar os sintomas com o que ela tem? É, mas na hora que vai fazendo, as dúvidas vai surgir de novo, aí a gente vai ficar mandando mensagem. Pode mandar, gente. Tentem fazer, então, agora, tá? Eu vou ficar online até as 8h35, que é o horário da aula. Quem quiser sair daqui da sala do Meet, fazer, sei lá, em outro canto, depois, se tiver dúvida, volta aqui para a sala, que eu vou ficar online, tá? Até 8h35 eu tô aqui na sala. Isso, Jennifer, no finalzinho desse caso, quando fala que ela seguiu de alta, você vai colocar sobre os cuidados de enfermagem no AVE, tá? Isso vai ser o final da resolução desse caso. Eu vou depois postar isso no YouTube, tá, pessoal? Essas orientações. Mas é isso, gente. A cada sintoma que aparece, vocês vão falar sobre o que é que a paciente tem. E por quê? Explicar. Eu quero detalhes, gente. Não vem com coisa pobre de escrita, não. Esse estudo de caso vai valer 2 pontos. Então, vocês têm que arrasar nesse negócio. Fica com preguiça, não. É o último. Graças a Deus. Vocês não vão ter estudo de caso mais. Então, capricha. Conseguiu entender um pouco mais, gente, do que é para fazer? A Maraísa falou que no começo que estava com dúvida. Você entendeu, Maraísa, o que é para fazer? Ai, gente, eu não tô vendo as mãozinhas. Peraí. Geralda, pode falar. Cadê a Geralda? Tá aí? Oi, oi. Tá me escutando? Sim. Ó, é porque assim, eu tava nos dados móveis, eu vou desligar e vou ligar a internet aqui de casa. Acabei de chegar do serviço. Se tiver como você dar uma passada pra mim rapidinho, que eu vim acompanhando, eu peguei meio que o bondinho andando. Tudo bem? Eu vou disponibilizar a gravação depois. Não dá para eu te orientar tudo de novo, não, porque eu demorei meia hora para orientar todo mundo. Eu vou Ah, tá. disponibilizar a gravação, tá? Uhum. E vou continuar online, tá, gente? Ok. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, do que eu expliquei, do que acha que tem que colocar mais? Ou por enquanto tá tranquilo? Isso, até dia 27, que é até a próxima quinta-feira, que é para entregar. Bom, gente, tá todo mundo quieto?
Cuidados de enfermagem. Eu não entendi. É uma pergunta, Maraísa? Os cuidados, você vai focando de acordo com a patologia que ela se encontra. Então, você viu, por exemplo, que no começo era gastrite. Então, fala dos cuidados de enfermagem para gastrite. Logo depois, falou do diabetes. Aí, você fala dos cuidados de enfermagem gerais para o diabetes. E, por fim, falou do AVE. Então, falar dos cuidados de enfermagem do AVE. Deu para entender melhor? Ok. Pessoal, eu vou. Se ninguém tem mais dúvida, então, eu vou interromper aqui a gravação, porque até ela chegar no meu e-mail demora uns 10 minutos, porque aí eu baixo e já coloco no YouTube. Pode ser? Pode ser. Pronto. Ok, então, gente. Então, manda bala